Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje eu vou falar de um quadrinho bem legal. Em 2020 eu ganhei um quadrinho de aniversário. É um quadrinho com nome simples, na época nem me chamou muito a atenção, não despertou muito do meu interesse. Mas agora em 2023 eu resolvi ler esse quadrinho que estava encostado na minha estante. E eu não me arrependo nem um pouco disso. Inclusive hoje eu já indico ele para outras pessoas. O quadrinho de hoje é esse aqui, Grama. Quadrinho sul-coreano com roteiro e arte de Keun-suk Gendry-Kim. Perdão aí para quem sabe falar coreano se eu errei a pronúncia. Mas é um quadrinho que foi trazido ao Brasil pela editora Pipoca Nanquim numa belíssima edição, que faz jus ao tamanho e importância dessa grande obra dos quadrinhos. Mas antes da análise do quadrinho em si, eu preciso falar sobre um termo que eu vou utilizar muito e que é utilizado no quadrinho, que é o termo mulheres de conforto. Eu vou dar nesse momento a observação que existe no próprio quadrinho referente a esse termo. O termo mulheres de conforto é amplamente utilizado para se referir às vítimas do escravagismo do exército imperial japonês. Tradução direta do eufemismo nipônico para prostituta. Esse termo continua sendo controverso, principalmente entre as sobreviventes e nos países dos quais elas foram tiradas, já que reflete somente a perspectiva do exército imperial japonês e distorce as experiências das vítimas. Para os propósitos desta obra, a despeito das falhas claras, optamos por utilizar a tradução literal, já que é comumente empregada na Coreia do Sul para designar essa forma bastante específica de escravidão sexual. Eu também vou utilizar outro termo, além da mulheres de conforto, que é o termo vovó, para se referir à nossa protagonista da história. E esse é um termo carinhoso que é utilizado na Coreia do Sul e é utilizado dentro do próprio quadrinho também. Então não é porque ela é vó de alguém, ou minha avó, mas é um termo comum na Coreia do Sul, beleza? Se você chegou até aqui no vídeo, você já faz uma ideia do que se trata o quadrinho Grama. E eu vou ter que falar um pouco sobre história, porque no contexto histórico desse quadrinho, nós temos a ocupação japonesa na Coreia, que começou em 1910 e durou até 1945, como é retratado nesse quadrinho. Nessa ocupação, nós temos até hoje em dia muitos relatos de extrema violência das tropas do Império Japonês na Coreia, e é um tópico que hoje em dia ainda causa muita divergência entre os dois países, porque o Japão insiste até hoje em não fazer o meia-culpa em toda essa situação. Então, em 1940, já durante essa ocupação, o Japão começou a obrigar os coreanos a utilizarem nomes japoneses, por exemplo. E se você não utilizasse esse nome japonês, você não teria direito à educação, não teria direito a conversar, a viver naquela sociedade. Muitos monumentos coreanos foram destruídos porque o Japão tinha essa campanha de apagar a história da Coreia, assim como eles tentavam apagar a história de qualquer país que o Império Japonês dominava. Nós tivemos um grande massacre de Nanquim, na China, onde os japoneses mataram muitos chineses, estupravam mulheres e a violência era incentivada dentro do exército japonês para tentar acabar com o povo local de uma forma moral. Você tentava destruir a moral daquele povo para deixar ele mais fácil de ser dominado. E aí, durante a Guerra do Pacífico, em 1941 até 1945, os coreanos eles foram enviados para trabalhar como escravos nos países que eram ocupados pelo Império Japonês, ao mesmo tempo que as mulheres e crianças foram forçadas pelos japoneses a se prostituírem, se tornando então essas mulheres de conforto nessas casas de conforto que eram institucionalizadas pelo Império Japonês. Porque os japoneses eles estavam tentando não manchar a sua reputação. Eles eram conhecidos, principalmente por causa do massacre de Nanquim, por estupros a céu aberto e todo esse tipo de coisa. Então eles não queriam mais essa fama e eles também queriam reduzir o risco de doenças sexuais. Então para isso foram criados esses bordéis, as casas de conforto, que eram geridas por algum japonês e que tinha essas mulheres e crianças. E aí era um ambiente mais controlado para que esses japoneses do exército pudessem ter as suas relações sexuais. O quadrinho ele conta a história da Ok Sun Lee,
uma mulher que durante a ocupação ela foi obrigada a se tornar uma mulher de conforto. Logo nas primeiras páginas a gente tem a nossa protagonista saindo da China, nos dias de hoje, em direção à sua casa na Coreia. E nesse momento nós percebemos que o quadrinho é uma entrevista, é uma conversa da autora com a vovó Ok-sun, na casa de repouso na Coreia, onde a vovó vai relatando a sua história de vida. Então não é só a história da Ok-sun Lee, mas é a entrevista. A gente tem esses dois lados, que é o lado atual, mostrando a nossa autora conversando com a vovó, e o passado em si, mostrando a história da vovó. Então eu acho isso muito legal, porque dá um pouco do dinamismo de você ver o que aconteceu, ao mesmo tempo que você tem a pessoa que vivenciou isso relatando e contando sobre como as coisas eram, como comentando sobre as situações. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas nós temos o relato de uma criança que logo cedo foi vendida pelos seus pais na esperança de que essa criança pudesse ter uma vida melhor do que ela tinha. Mas aconteceu justamente o contrário. Até pós-libertação, em 1945, a história da vovó Ok-sun só vai ladeira abaixo, porque mesmo depois do Japão sair da Coreia, a Coreia vira um grande lugar de disputa entre Rússia, Estados Unidos, China e Reino Unido, que queriam dominar esse território, e que aconteceu até a separação da Coreia em Coreia do Sul e Coreia do Norte. A gente tem toda a cobertura da vida da protagonista, desde a sua infância em Busan, com sua família pobre e humilde, até o seu trabalho hoje em dia como ativista, lutando pela causa das mulheres de conforto, buscando seus direitos e justiça nos dias de hoje. O traço desse quadrinho é diferente e tem a sua própria beleza. Às vezes você pode achar que é um traço até mais simples, e às vezes talvez seja, mas tem grandes momentos que trazem muitos detalhes e os traços são completamente lindos. Sem balões, a leitura já poderia ser capturada tranquilamente. Você poderia ser capturado tranquilamente pela história só passando pelos quadros desse quadrinho. A autora, ela não mostra as violências sexuais. Ela não apela e trata toda a situação dentro da HQ de uma maneira até que leve, entre aspas, porque é um assunto complexo. Não existem exageros e é tudo feito da melhor forma possível, administrando também as emoções do leitor durante a obra. Então, às vezes, você tem cenas muito pesadas e não graficamente, mas que o contexto é pesado também. E na cena seguinte você tem um ambiente lindo, um desenho de uma fazenda e tudo mais. Então eu vejo que a autora ela se preocupou muito em fazer esse balanço entre você trazer esses temas complexos e você também trazer momentos para dar aquela baixada na tensão e tudo mais. Nessa edição fantástica do Pipoca Nanquim, nós ainda temos também um texto de uma pesquisadora falando sobre as mulheres de conforto, no final do quadrinho, e logo após isso também nós temos um pós-fácil exclusivo da autora para essa edição. Até hoje, existem muitas discussões sobre a culpabilidade do Japão, que tenta sempre se isentar e dizer que os soldados cometiam as atrocidades por conta própria. Mas tudo ali, como eu disse anteriormente no começo, era institucionalizado. Acordos foram feitos para pagamento de indenizações, mas nunca foram reconhecidas pelos ativistas, que buscam trazer visibilidade à situação das antigas mulheres de conforto, porque esses acordos tentam inclusive empurrar para debaixo do tapete toda essa história. Para você ter uma ideia do tratamento dos japoneses em relação aos coreanos, durante as bombas nucleares que caíram no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, muitos coreanos estavam no Japão como servos, para não falar escravos, e eles não tiveram nem direito a atendimento médico ou condições mínimas de sobrevivência após aquilo, pois eles eram considerados cidadãos de segunda categoria. A própria vovó Ok-sun, numa entrevista, ela já disse que ela não queria do Japão dinheiro, indenizações milionárias ou qualquer coisa do tipo. A única coisa que ela pede, e que deixaria ela, entre aspas, satisfeita, seria um simples pedido sincero de desculpas do governo japonês. Grama não é uma história feliz, como você já pôde perceber. É uma história que ela apresenta situações que muitas vezes são duras demais para serem lidas. Durante a minha leitura eu tive que dar pausas para depois retomar a leitura por causa dos tópicos e dos temas que estavam sendo abordados naquele momento. Não é uma história feliz, mas é uma história importante para mostrar o passado e não deixar com que essas mulheres que sofreram tanto tenham seu sofrimento diminuído ou que esse sofrimento fique oculto
como vem sendo feito ou tentado ser feito pelo governo do Japão. É uma HQ que tenta honrar a história dessas pessoas que sofreram da melhor forma possível. Através da história de uma pessoa, a gente tem a divulgação de um tópico e de um problema que afligiu muitas pessoas. Existem números de entre 30 a 200 mil mulheres e crianças que foram mulheres de conforto. Então é um tema que abrange uma grande quantidade de gente e que essa história não deve ser apagada. E sim, a justiça deve ser feita de alguma maneira. Até que seja o reconhecimento público do Japão pedindo desculpas sobre esses acontecidos. Então é isso, galera. Esse foi o quadrinho de hoje. Grama é um quadrinho... É estranho falar lindo para um quadrinho que trata sobre esses temas, mas é um quadrinho perfeito, vai te emocionar, em alguns momentos quase me fez chorar. É um quadrinho que se aprofunda e se aprofunda bem, e é consciente na história que apresenta e na história que mostra. Eu recomendo Grama, eu recomendo muito. É uma bela história de superação, e tem um trecho final que eu não vou dar spoiler, que o trecho ele explica porque o nome do quadrinho é Grama, e quando você lê isso você fala: existe a esperança de dias melhores. A gente tem a esperança de dias melhores. Então é isso. Deixe o seu comentário, você já leu o quadrinho, se interessou, curte o vídeo, compartilha esse vídeo especialmente porque é um vídeo que trata do quadrinho e também de um contexto histórico que se passa nesse quadrinho, que eu acho que é muito importante. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma review ou notícia de quadrinho. E é isso, galera. Valeu e até mais.